O milionário, em coma, desperta em lágrimas ao sentir a presença da mendiga negra que mudou tudo. Vicente abriu os olhos devagar, como se cada músculo reclamasse da luta para acordar. Mas não estava onde esperava. O cheiro era estranho, uma mistura de neblina úmida, silêncio pesado e um frio que parecia atravessar a pele. Tudo ao redor era uma escuridão grossa, densa, que engolia o olhar. Ele tentou mexer o braço, mas era como se estivesse preso numa sombra viscosa. Então, uma voz surgiu do nada, rascante, baixa, com uma calma que estremecia a alma. Era ela, Nala, a mendiga negra, que ele sabia, muito mais do que mendiga era. Vicente quis fugir, negar. Mas aquele tom familiar paralisou seu peito. Ela respirava perto. O calor dela cortava o gelo da solidão desse espaço estranho. Vicente, você finalmente acordou, disse Nala, com um meio sorriso misterioso. Seus olhos negros brilhavam na penumbra, como estrelas em uma noite sem lua. A mente dele rodopiava. Como ele estava ali? Por que aparecer justo naquele momento? Vicente lembrou do acidente. O impacto brutal, o vidro estilhaçado, o cheiro doce do sangue misturado à gasolina. Depois, escuridão. Agora, e mais fundo, bem enterrada, a traição de Paulo, seu sócio, que o abandonara quando tudo desmoronou. A ferida que o fez endurecer e afastar todo mundo. Nala falou, devagar, quase sussurrando, que Vicente vivia numa prisão de ouro, preso ao vazio das relações sem alma, que nem a fortuna podia preencher o buraco enorme que fazia seu coração sangrar em silêncio. A voz dela trazia uma verdade dura e dolorida, mais cruel que qualquer corte físico. Enquanto Vicente tremia, sentiu uma lágrima escorrer, quente, inesperada, a primeira em anos. Nas sombras, Nala parecia ler sua alma. Quem ela realmente era? Por que guardava segredos capazes de explodir a vida dele e derrubar o império que ele construiu com tanto sangue e mentiras? A névoa parecia respirar. Vozes distantes, sussurros quase inaudíveis, nomes, datas, tramas escondidas sobre corrupção, trapaça e chantagem. Tudo parecia estar no controle dela, Nala, e o medo apertava o peito dele. Se revelasse aquilo, perderia tudo, talvez até a própria vida. Vicente abriu a boca para perguntar. Teve de engolir o nó que crescia na garganta. O que valia mais? Proteger seu nome sujo ou tentar reparar os erros destruidores que o levaram até ali? As escolhas eram armadilhas, e ele sentiu o abismo crescendo, apertando o peito frio daquele espaço sem fim. Nala estendeu a mão. O silêncio ainda era um trovão. Vicente gelou. Podia confiar? Ou tudo era mais uma peça cruel, destinada a desmoronar o pouco que restava de sua sanidade? Tudo custava caro, e ele já não sabia qual preço estava pronto para pagar. Lágrimas rolavam, misturadas à névoa escura. Vicente sentia que estava no começo de uma jornada que podia o salvar, ou acabar com ele de vez. E Nala, a misteriosa mendiga negra que fora sua amiga de infância, guardava a chave para um segredo que poderia mudar tudo, ou destruí-los para sempre. E agora, o que vinha por aí, ninguém sabia. Só aquela escuridão espessa, só aquele nó no peito que só aumentava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso,
que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Vicente sentiu o olhar de Nala fixo sobre ele, um peso que se tornava cada vez mais insuportável. Ele hesitou, a mão dela ainda estendida, e a tensão no ar era palpável. O frio da escuridão envolvia seu corpo, mas o calor da presença dela trazia uma sensação estranha de segurança, ao mesmo tempo que o aterrorizava. Que segredos ela guardava? A expectativa criava um nó na garganta. Vicente, você sabe que todos os caminhos se cruzam, ela disse, a voz suave como um sussurro carregado de segredos. E o seu caminho nunca foi apenas o que você pensou. No fundo, ele sentia que algo estava prestes a mudar. Mas o quê? Ele mal teve tempo para processar, quando, de repente, um ruído ensurdecedor cortou a névoa. Um estrondo avassalador, como um trovão. Vicente voltou-se para a direção do som, seu coração disparando. O local ao redor deles começou a vibrar, como se a própria terra escolhesse se manifestar em meio ao turbilhão das emoções. E então, como uma cortina sendo levantada, a escuridão se desfez, revelando uma cena chocante. Uma figura familiar surgiu entre a neblina, avançando com um olhar furioso. Paulo, seu sócio, que ele acreditava ter deixado para trás, agora estava ali, em carne e osso, como um espectro vindo assombrar seus piores pesadelos. Vicente, você achou que poderia escapar? Gritou Paulo, a voz intensa como um raio. A escuridão agora parecia se aquecer com a fúria dele. Nala, você não deveria estar aqui. Você ter se mantido longe disso. Vicente ficou paralisado, suando frio. O choque foi tão forte que quase lhe faltou ar. Como Paulo havia encontrado Nala? E o que ele queria? A situação se transformou em um labirinto de confusão e medo. O sossego que havia sentido agora era um eco distante. As lágrimas na face de Vicente estavam mais presentes do que nunca. Ele não sabia o que fazer. Isto é sobre você, Vicente, Nala disse, com um tom firme. É tempo de encarar a verdade. Ele não é quem você pensa que é. As palavras dela caíram como bombas, quebrando a estrutura que Vicente havia construído ao longo dos anos. A traição que ele sentiu antes era só a ponta do iceberg. A ideia de que Paulo, o homem que tinha sido seu amigo, pudesse ter manipulado tudo isso, o deixava atordoado. Nala se virou para ele e os dois se encararam. Havia dor e determinação em ambos os olhos. Paulo não é seu sócio. Ele é seu rival. Nala revelou, cada palavra pesada com a verdade. Vicente se sentiu tonto. Mares de memória se agitando dentro dele. As risadas compartilhadas, os planos, os negócios. Tudo uma fachada. Ele está por trás de cada golpe que você sofreu. Vicente olhou para Paulo, à espera de um argumento, uma defesa. Mas este apenas sorriu, um sorriso cruel. Era a confirmação que o estrondoso disparo de verdade havia plantado. O chão, sob seus pés, parecia instável e a tempestade emocional que se desenrolava tornava-se impossível de ignorar. Você deve decidir, Vicente, Paulo disse, com um tom provocativo. O que vai fazer agora? Proteger o que resta do seu mundo de ilusões? Ou se deixar levar pela verdade? As palavras de Paulo reverberaram em sua mente. Quem ele iria escolher?
A confiança cega no sócio ou a conexão inesperada com Nala, que agora parecia ser a única verdade em um mar de mentiras. O ambiente ficou pesado, a pressão quase insuportável. Vicente sentiu sua vida se fragmentar. A cada segundo uma nova faceta da traição, uma nova curva no caminho. Ele estava à beira de uma escolha vertiginosa. Enquanto o eco de Paulo preenchia o espaço, a fogueira da dúvida ardeu mais forte do que nunca. O que Vicente faria em seguida? A tempestade de emoções e a revelação inesperada apenas deixaram o futuro ainda mais nebuloso. E a pressão do momento fez seu coração disparar como nunca. Vicente estava imóvel, uma tempestade de pensamentos zumbindo em sua cabeça. Tudo o que Paulo dizia ecoava, inviabilizando qualquer raciocínio. Nala havia revelado algo que parecia brutalmente verdadeiro, mas a forma como Paulo se comportava o deixava em dúvida. Ele não sabia em quem confiar. E naquele instante tenso, Paulo deu um passo à frente, os olhos brilhando com uma fúria insana. Todos os seus erros, Vicente, foram você quem fez. Você só não se deu conta, gritou Paulo, e a raiva se desenrolava como fumaça ao redor deles. Vicente queria mais explicações, mas a pressão em seu peito aumentava, e a escuridão ao redor começava a girar. Nala se manteve firme, mas Vicente sentia a dúvida crescendo entre eles. A conexão que antes parecia inabalável, agora se tornava precária. Como se o chão estivesse desmoronando sob os pés dele. Você está querendo me destruir? Vicente disparou para Paulo, uma defesa automática. Mas o riso dele era como um veneno que envenenava a sala. Eu só estou revelando a verdade, Vicente. Você precisa encarar que seu reino não passa de areia. Olhe ao seu redor. Paulo gesticulou como se zombasse do próprio cenário. A névoa voltou a se condensar, envolvendo Vicente em um abraço gelado. Tudo parecia um pesadelo, e a voz de Nala, sempre calmo, era o único fio de esperança. Mas, de repente, uma luz ofuscante cortou a escuridão. Vicente piscou, desorientado. Uma figura surgiu através da neblina. O coração dele disparou. Era Clara, sua ex-esposa. O rosto dela ainda tinha um brilho que Vicente não via há anos. Mas havia algo diferente. Uma determinação sombria nos olhos dela que fazia um arrepio correr pela espinha dele. Vicente! Ela chamou, a voz firme e clara. Você precisa saber a verdade. Não é apenas Paulo. Há algo muito maior envolvido. O silêncio caiu como uma lâmina. Paulo e Nala olharam para Clara, a expressão deles mudando de surpresa para desconfiança. Vicente mal conseguia respirar. Como Clara havia chegado ali? O coração dele se encheu de uma mistura de amor e confusão. O que você quer dizer? Vicente perguntou, a voz trêmula. O mundo parecia girar em torno dele enquanto tentava entender. Você nunca saiu do jogo, Vicente. Você estava sendo observado assim como eu. Cada movimento seu, cada decisão, tudo foi parte de um plano. Um plano muito maior do que você ou eu. Clara olhou para Paulo, e o rosto deste se contorceu em raiva. Ele é seu amigo, mas também é seu inimigo. Se você não entender isso agora, perderá tudo. As palavras dela eram como um golpe. O jeitão confidente de Vicente começava a desmoronar. Ele sempre se considerou esperto, ágil nos negócios, mas agora parecia um peão em um tabuleiro de xadrez que nunca soube jogar. Vicente olhou para Nala, que agora contemplava a cena com uma seriedade pesada. O que está acontecendo? Ele perguntou, quase em um sussurro. Um nó apertava seu estômago. As verdades que se revelavam pareciam doses de veneno. E enquanto esperava que Clara explicasse mais, um tremor sacudiu o chão sob eles. Shakes,
violentos que pareciam vir do coração da terra. A névoa começou a se agitar. A luz se intensificou, como se o próprio espaço estivesse em conflito. Uma fissura se formou no solo, e diante dos olhos de Vicente, ela começou a engolir a luz, a presença, tudo. Nala gritou, e Vicente sentiu o pânico se espalhar. Ele não sabia mais o que era real. Os rostos diante dele se distorciam sob a pressão imensurável da verdade. Ele estava no centro de uma tempestade, cercado por amigos e inimigos, e tudo o que ele pensou saber desvanecia. Uma escolha brutal se aproximava, mas agora parecia que até mesmo essa escolha poderia estar além do seu controle. Antes que pudesse reagir, o chão abaixo deles ruiu. E Vicente sentiu a cena à sua volta desmoronar. Nala, Paulo e Clara se tornaram sombras em meio à luz ofuscante, enquanto ele era sugado pela escuridão. O que aconteceria em seguida? A resposta estava naquele abismo, e Vicente, agora mais do que nunca, questionava tudo. Vicente sentiu a súbita perda de chão, uma queda que parecia infinita. Ele estava envolto na escuridão, onde as vozes de Nala, Paulo e Clara se tornaram ecos distantes. O coração dele pulsava frenético. Um tambor de medo e confusão, enquanto a luz ofuscante o consumia. Então, tudo parou. Um silêncio profundo tomou conta daquele espaço. Vicente sentiu o calor supingue à sua cabeça. Uma tensão física quase insuportável. Ele estava de pé novamente, mas o cenário havia mudado completamente. Ao seu redor, uma sala iluminada de luz intensa, paredes brancas, decoradas de maneira fria e estéril. Não havia mais névoa, nem sombras ameaçadoras. Era como se tivesse sido expulso de um pesadelo para um local igualmente hostil. Ao fundo, ele avistou Nala. Mas ela estava diferente. Seus olhos, cheios de determinação, agora eram profundos e assustadores. Vicente sentiu o estômago revirar, como se a realidade houvesse dado uma volta inesperada. O que havia mudado? Vicente. A voz dela soou abafada, ecoando na sala vazia. Eu não sou quem você pensa que sou. As palavras dela ressoaram como um golpe físico. Vicente sentiu o chão balançar novamente. Não podia ser. Ele tentou processar o que estava acontecendo. Clara se aproximou. Sua expressão agora misturava medo e desespero. Nala, você tem que contar a verdade, disse Clara, quase implorando. Ele precisa saber. O olhar de Nala fixou-se em Vicente, e o mundo à sua volta começou a girar novamente. O que ela estava escondendo? Como isso poderia ser pior do que tudo o que já enfrentou? Ele notou um brilho metálico em sua mão. Era um pequeno objeto, um flash de luz familiar. Isso, disse Vicente, entrecortando palavras. Isso é um caderno? Nala balançou a cabeça. Com um movimento rápido, ela abriu o caderno, revelando páginas escritas à mão. Vicente reconheceu as anotações. Eram notas sobre ele, sobre sua vida, seu passado. A cada palavra que ela folheava, uma nova revelação o atingia como um soco no estômago. Vicente, a verdade é que você não é quem pensa que é. Seu passado foi todo moldado. Você foi criado para ser um jogador, um peão em um jogo muito maior. O desespero de Nala fazia com que a voz dela tremesse. Você tem mais poder na história do que pode imaginar. Vicente sentiu suas pernas fraquejarem enquanto a realidade começava a se desfazer ao seu redor. Toda a sua vida, todos os seus relacionamentos,
tudo o que conhecia, pistas sobre a memória dele, sendo controladas como peças de xadrez. As lágrimas escorriam de seus olhos, uma resposta involuntária à dor. "O que você está dizendo?" ele gritou, a voz ecoando em sua própria incerteza. "Nala, isso não faz sentido! Vicente, você foi feito para ser um magnata dos negócios, mas não por você mesmo, por mim, por Paulo." Ela hesitou, e Vicente viu o peso das palavras que estava prestes a soltar. "Ele não é só seu sócio, é seu irmão." A revelação estalou no ar como um raio. Vicente se sentiu tonto, preso em um emaranhado que não apenas traição, mas de uma realidade que nunca soube. Paulo, seu rival, um irmão escondido nas sombras de um passado fabricado. Todo o resto começou a ruir. O que significava aquilo tudo? Sentiu a fúria subir. Uma combinação de dor e confusão. Ele queria gritar, mas as palavras estavam presas na garganta. Clara observava com um olhar triste. Uma compreensão que Vicente não conseguia lidar. E antes que pudesse processar essa nova verdade, a luz da sala começou a falhar. Nala e Clara foram sugadas para uma emergência, a situação se transformando em um pesadelo novamente. Vicente ficou ali, paralisado, o peso da revelação esmagando-o enquanto vozes ecoavam, promessas de traições, segredos guardados e uma nova realidade que o consumia. Ele estava perdido em um labirinto de mentiras e simplesmente não sabia quem mais poderia confiar. Tudo o que ele construíra era feito de vidro, prestes a se quebrar. O que ele faria agora? A escolha que tinha pela frente parecia mais sombria do que nunca. Vicente estava paralisado. A revelação de Nala ainda ecoando em sua mente. Seu irmão? A ideia era como um soco no estômago. Ele mal conseguia respirar. O mundo girava ao redor. E a luz da sala começava a falhar, como se estivesse prestes a desmoronar mais uma vez. O que ele sabia sobre sua vida? Cada pilar que antes sustentava sua realidade agora parecia prestes a desabar. Mas antes que pudesse processar tudo, um estrondo cortou o ar. A porta se abriu bruscamente. Um vento gelado invadiu a sala. Alguém havia entrado. Vicente virou-se e o coração disparou. Era alguém que ele nunca esperaria ver ali. A mãe deles. Seus olhos estavam cheios de dor e determinação. Ela se adiantou, como uma sombra que volta para assombrar o passado. "Vicente!" Sua voz soou como um trovão, e ela apontou para Paulo. "Você precisa saber a verdade. Não pode ignorar isso." A presença dela transformou o medo de Vicente em confusão. Ele sempre pensou que sua mãe estava fora da sua vida, por escolha. Como ela poderia estar aqui agora, no olho desse furacão? "Mãe, o que está acontecendo?" Vicente sentiu a adrenalina pulsar nas veias. A tensão no ar era palpável. Cada respiração carregava o peso de segredos não revelados. O olhar da mãe sobre Paulo era feroz, como se estivesse pronta para enfrentar um inimigo. "Não é só sobre você, Vicente. É sobre nós. Sobre todas as mentiras que você tem vivido." Ela se virou, a voz inexorável. "Paulo não é apenas seu irmão. Ele é parte de algo muito maior. Algo que eu tentei proteger você a vida toda." Os olhos de Paulo se estreitaram, uma expressão de desprezo misturada à raiva. Nala recuou um passo, assustada com a intensidade da cena que se desenrolava. Vicente estava em um turbilhão de emoções. O que mais poderia ser revelado? "O que você quer dizer?" Vicente insistiu, seu coração batendo forte. Havia uma urgência no ar, e ele precisava da verdade completa. "O que você está prestes a descobrir mudará tudo, Vicente.
Você era o herdeiro de um império familiar que nós protegemos de você para que não se tornasse uma ferramenta do ódio e da ambição desmedida. A mãe falou com uma determinação que Vicente nunca tinha visto na vida dela. As palavras jogadas no ar eram como pedaços de vidro afiados. Uma promessa, uma maldição. Oh! Ela continuou, respirando fundo. Vicente sentiu que o chão se abria debaixo dele. Paulo e Nala foram partícipes de uma armadilha. Eles não queriam que você soubesse, que você se tornasse parte disso. Nesse momento, um flash de lembranças veio à mente de Vicente. Festas lavish, contratos obscuros. Mas agora, sob essa nova luz, tudo se desenhava de forma diferente. Ele havia sido o alvo, não o manipulador. Nala, Paulo, todos eram pressas em um jogo que ele não escolheu. E quando tudo parecia estar em rota de colisão, a sala começou a tremer. Vicente agarrou-se à mesa, enquanto as luzes piscavam e um rugido irrompeu do subsolo. "O que está acontecendo?" gritou Vicente, mas a resposta surgiu de um canto escuro da sala. Uma silhueta se materializou, avançando sem pressa. Era uma figura familiar e horripilantemente inesperada. Carlos, seu pai, o homem que supostamente havia morrido anos atrás, estava ali, sorrindo sombriamente. "Surpresas, meus filhos!" ele disse. E a voz ressoou como um sino de alerta. Esta é a verdadeira herança. As escolhas estavam se tornando cada vez mais pesadas, e o abismo à sua frente clamava por atenção. Carlos estava de volta, e aquilo alterou tudo. O chão abaixo começou a rachar novamente, e Vicente sabia que a verdadeira tempestade estava prestes a começar. Como ele sobreviveria a isso? O que mais enfrentaria? Dúvida e medo se entrelaçavam, enquanto a realidade desmoronava diante dele. E as consequências daquele encontro tornaram-se uma sombra ameaçadora no horizonte da vida dele. Vicente ficou ali, paralisado, enquanto seu pai, Carlos, se apresentava de maneira triunfante. O ar estava pesado, cada segundo esticando-se como um fio prestes a se romper. As revelações estavam se acumulando, quase como se a própria sala estivesse sufocando de verdades não ditas. Você não pode estar aqui! Vicente conseguiu finalmente colocar para fora. A voz, turva pela confusão. "Eu acordei de um pesadelo e você não pode ser real." Mas a presença de Carlos era tão palpável quanto a tensão entre eles. A sala tremeu mais uma vez, fazendo Vicente sentir que todo o seu mundo estava prestes a desabar. "Não estou aqui para te machucar, filho," disse Carlos, a voz suplicante e ao mesmo tempo autoritária, como um líder à frente de sua tropa. Vicente sentiu-se mergulhar em um mar de memórias misturadas. Lembranças de um pai que ele acreditava ter perdido. Carlos parecia diferente, mais sombrio, como se houvesse uma sombra pairando sobre ele. Clara, que estava quieta até então, se aproximou, o olhar intenso. "Vicente, você precisa entender. Nossos destinos sempre estiveram entrelaçados, e tudo o que aconteceu, tudo era parte de um plano maior." Ela gesticulou, visivelmente agitada, tentando unir as peças, mas Vicente já tinha atingido seu limite. Ele estava tonto. "Que plano, Clara? Que tipo de plano?" Vicente perguntou, a voz soando cada vez mais desesperada. Era uma máquina de emoções e ele não sabia se o que estava vivendo era real.
Carlos sorriu, mas havia algo de sinistro em seu olhar. Você foi preparado para ser o que você é. Seu sucesso não é acidental. É uma herança, uma maldição e uma bênção. O coração de Vicente disparou enquanto a mentira começava a se desdobrar como um origami complexo de traições. Seus olhos encontraram Nala. O que ela sabia? Que parte do quebra-cabeça ela ocupava? Vicente, escute! Não podemos ficar aqui. A verdade é mais fugidia do que você imagina. Nala interveio rapidamente nervosa. Precisamos sair. E como se as paredes estivessem prestes a se fechar, as luzes começaram a piscar, como um aviso. Vicente estava prestes a perguntar o porquê da urgência, quando, num movimento rápido, tudo mudou. Carlos colocou a mão para o alto e uma onda de energia pulsante percorreu a sala, fazendo tudo parecer desvanecer. Então, a revelação soou como um trovão. A pressão do quarto aumentou e Vicente viu uma série de imagens flutuando no ar, como um filme passando diante de seus olhos. Imagens de pessoas, rostos familiares, todos conectados a ele de alguma forma. Mas não eram apenas amigos e conhecidos. Eram figuras de aclamação e fraqueza. Você não entende, Vicente, Carlos gritou, mas a voz dele estava distorcida, confundindo-se com a energia pulsante ao redor deles. Tudo foi um grande circo. Vicente olhou em volta, sentindo o pulsear intenso da verdade. Ele percebeu que a sala não estava apenas desmoronando. Uma fissura se formava, e através dela ele pôde ver flashes de vidas passadas, memórias distorcidas. Era uma colcha de retalhos onde sua vida e a de outros se entrelaçavam de maneira caótica. Pessoas que ele nunca soube que tiveram ligação com sua história estavam ali, e tudo girava em um crescendo. Foi quando uma figura distante, escondida nas sombras, começou a emergir. Vicente não queria acreditar, mas a figura se tornou clara. Era Paulo, mas não era o Paulo que ele conhecia. Havia algo totalmente diferente nele. Algo que ressonava com uma origem obscura. Você está prestes a descobrir o que realmente lhe foi escondido, Paulo disse. E tudo ao redor pareceu parar, como se o tempo tivesse congelado. Vicente sentiu um frio na espinha. O que ele descobrira? Era como se um pedaço de seu passado se levantasse do submundo, pronto para reivindicar seu lugar. O que todos estavam ocultando? O chão sob seus pés começou a rachar ainda mais, a fissura abrindo um abismo. Vicente sentiu seus sentidos aguçarem. Ele estava no epicentro de um mistério aterrador, e as revelações vinham à tona como uma maré imensa. E então, no olho do furacão, percebeu. Estava em um tabuleiro, e havia muito mais em jogo do que simples relações. Carlos, Nala, Paulo, todos eram peças que ele ainda não conseguira conectar. E exatamente naquele momento, enquanto a realidade desmoronava, Vicente ouviu uma risada ecoando nas sombras. Era uma risada conhecida, mas que pertencia a alguém que julgava ter deixado para trás. O eco reverberou e sua própria sanidade começou a vacilar. As linhas entre inimigos e aliados estavam desvanecendo. Seu coração disparou, uma tempestade de emoções, enquanto a verdade a respeitar se aproximava de um ponto de não retorno. E agora? O que mais ele descobriria? O que mais havia feito parte desse jogo obscuro? A escuridão à sua volta parecia se permitir não apenas tomar, mas consumir. Vicente estava ali, paralisado, enquanto seu pai, Carlos, se apresentava de maneira triunfante. O ar estava pesado, cada segundo esticando-se como um fio, prestes a se romper.
As revelações estavam se acumulando, quase como se a própria sala estivesse sufocando de verdades não ditas. Você não pode estar aqui! Vicente finalmente conseguiu colocar para fora a voz turva pela confusão. Acordei de um pesadelo e você não pode ser real. Mas a presença de Carlos era tão palpável quanto a tensão entre eles. A sala tremeu mais uma vez, fazendo Vicente sentir que todo o seu mundo estava prestes a desabar. Não estou aqui para te machucar, filho, disse Carlos, a voz suplicante e ao mesmo tempo autoritária, como um líder à frente de sua tropa. Vicente sentiu-se mergulhar em um mar de memórias misturadas, lembranças de um pai que ele acreditava ter perdido. Carlos parecia diferente, mais sombrio, como se houvesse uma sombra pairando sobre ele. Clara, que estava quieta até então, se aproximou, o olhar intenso. Vicente, você precisa entender. Nossos destinos sempre foram entrelaçados, e tudo o que aconteceu, tudo era parte de um plano maior. Ela gesticulou, visivelmente agitada, tentando unir as peças. Mas Vicente já tinha atingido o seu limite. Ele estava tonto, e todo era algo de sinistro em seu olhar. Você foi preparado para ser o que você é. Seu sucesso não é acidental, é uma herança, uma maldição e uma bênção. O coração de Vicente disparou quando a mentira começava a se desdobrar como um origami complexo de traições. Seus olhos encontraram Nala. O que ela sabia? Que parte do quebra-cabeça ela ocupava? Vicente, escute, não podemos ficar aqui. A verdade é mais fugidia do que você imagina. Nala interveio rapidamente, nervosa. Precisamos sair. E como se as paredes estivessem prestes a se fechar, as luzes começaram a piscar, como um aviso. Vicente estava prestes a perguntar o porquê da urgência quando, num movimento rápido, tudo mudou. Carlos colocou a mão para o alto e uma onda de energia pulsante percorreu a sala, fazendo tudo parecer desvanecer. Então a revelação soou como um trovão. A pressão do quarto aumentou e Vicente viu uma série de imagens flutuando no ar, como um filme passando diante de seus olhos. Imagens de pessoas, rostos familiares, todos conectados a ele de alguma forma, mas não eram apenas amigos e conhecidos. Eram figuras de aclamação e fraqueza. Então, uma figura distante, escondida nas sombras, começou a emergir. Vicente não queria acreditar, mas a figura se tornou clara. Era Paulo, mas não era o Paulo que ele conhecia. Havia algo totalmente diferente nele, algo que ressonava com uma origem obscura. Você está prestes a descobrir o que realmente lhe foi escondido, Paulo disse, e tudo ao redor pareceu parar, como se o tempo tivesse congelado. Vicente sentiu um frio na espinha. O que ele descobrira? Era como se um pedaço de seu passado se levantasse do submundo, pronto para reivindicar seu lugar. O que todos estavam ocultando? Só então uma risada baixa e sombria ecoou pelo ambiente, vinda de uma direção não identificada. Vicente virou a cabeça e, para seu choque, viu uma figura familiar surgindo na penumbra. Era a avó deles, Maria, uma mulher da qual ele não se lembrava bem, mas que tinha ouvido histórias sussurradas sobre ela nos encontros de família. A expressão em seu rosto era uma mistura de dor e determinação. Vicente, ela começou,
a voz pesada, como se carregasse o peso do mundo. Você não pode confiar em ninguém aqui. A verdade que todos temem é que sua vida foi criada a partir de um engodo. As palavras dela perfuraram Vicente como uma adaga. Ele sentiu o chão ruir sob seus pés. O que ela estava dizendo? Enquanto ele tentava processar a nova reviravolta, a tensão no ar se intensificou. A verdade é que você e Paulo nunca foram apenas irmãos. Você não é quem pensa que é. Você é parte de algo muito maior. Maria respirou fundo, como se estivesse prestes a soltar um segredo hediondo. Mas a sala tremeu com tanta força que Vicente quase caiu. E naquele momento, tudo se transformou em caos. As luzes se apagaram completamente. O rugido de uma tempestade ressoou do além, cortando o silêncio como uma lâmina. A sala estava desmoronando e Vicente percebeu que algo estava prestes a acontecer. Ele olhou em volta desesperado, mas todos estavam desaparecendo. As figuras de Clara, Nala e Carlos se tornaram sombras que se esvaíam na escuridão. Paulo se contorcia como se uma força invisível o estivesse puxando para longe. Vicente sentiu seu coração disparar. O que ele acabara de descobrir mudaria tudo. Ele estava em um jogo cruel, e a verdade que estava prestes a ser revelada era mais sombria e mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. E nesses segundos que pareciam um eterno pesadelo, Vicente soube que sua vida nunca mais seria a mesma. A pergunta o consumia: quem ele realmente era? E o que mais estava escondido nas sombras? Vicente estava ali, paralisado, enquanto seu pai, Carlos, se apresentava de maneira triunfante. O ar estava pesado, cada segundo esticando-se como um fio prestes a se romper. As revelações estavam se acumulando, quase como se a própria sala estivesse sufocando de verdades não ditas. Você não pode estar aqui. Vicente finalmente conseguiu colocar para fora. Mas a presença de Carlos era tão palpável quanto a tensão entre eles. A sala tremeu mais uma vez, fazendo Vicente sentir que todo o seu mundo estava prestes a desabar. Não estou aqui para te machucar, filho, disse Carlos. A voz suplicante e ao mesmo tempo autoritária, como um líder à frente de sua tropa. Vicente sentiu-se mergulhar em um mar de memórias misturadas, lembranças de um pai que ele acreditava ter perdido. Carlos parecia diferente, mais sombrio, como se houvesse uma sombra pairando sobre ele. Clara, que estava quieta até então, se aproximou, o olhar intenso. Vicente, você precisa entender. Nossos destinos sempre estiveram entrelaçados e tudo o que aconteceu, tudo era parte de um plano maior. Ela gesticulou, visivelmente agitada, tentando unir as peças, mas Vicente já tinha atingido seu limite. Ele estava tonto. Que plano, Clara? Que tipo de plano? Vicente perguntou, a voz soando cada vez mais desesperada. Era uma máquina de emoções, e ele não sabia se o que estava vivendo era real. Carlos sorriu, mas havia algo de sinistro em seu olhar. Você foi preparado para ser o que você é. Seu sucesso não é acidental, é uma herança, uma maldição e uma bênção. O coração de Vicente disparou, enquanto a mentira começava a se desdobrar como um origami complexo de traições. Seus olhos encontraram Nala. O que ela sabia? Que parte do quebra-cabeça ela ocupava? Vicente, escute. Não podemos ficar aqui. A verdade é mais fugidia do que você imagina. Nala interveio rapidamente, nervosa. Precisamos sair. E como se as paredes estivessem prestes a se fechar, as luzes começaram a piscar, como um aviso.
Vicente estava prestes a perguntar o porquê da urgência, quando então tudo mudou. Uma contagem regressiva ecoou como um estrondo no fundo da sala. 5, 4. A tensão aumentou. Vicente ficou assustado e seu olhar se voltou para o relógio que estava na parede. 3, 2. Carlos, em um gesto rápido, jogou alguma coisa em direção a Vicente. Era uma pequena caixa, velha e empoeirada. Vicente hesitou, mas a curiosidade o dominou. Ele pegou a caixa, sentindo um frio na espinha. As luzes começaram a piscar de novo e uma voz feminina ecoou na sala, cheia de autoridade e medo. Vicente, abra isso agora! Era a voz de sua mãe Maria, que na sequência apareceu à sua frente, com um olhar grave. Ele nunca a viu tão serena, mas ao mesmo tempo tão assustada. As luzes continuaram a piscar e Vicente pôde ver a expressão de Carlos mudar, uma mistura de raiva e desespero. Você não entende, filho! Carlos rugiu, mas ao contrário do que esperava, não hesitou em olhar para a caixa. Não! A última palavra de Carlos parecia um aviso, mas já era tarde demais. Com um movimento rápido, Vicente abriu a caixa. Um brilho ofuscante se espalhou pela sala, iluminando rostos chocados. Ali dentro da caixa estava um antigo colar de família, algo que Vicente reconheceu imediatamente. Era uma peça que sempre tivera importância, passava de geração a geração, um símbolo de poder e prestígio. No entanto, algo estava errado. Assim que ele segurou o colar, uma onda de visões o atingiu. Memórias que não eram suas, emoções que não eram suas, manifestando um passado oculto, entrelaçando sua vida à de todos na sala. A sala tremeu violentamente e o chão começou a rachar, uma fissura se abrindo entre Vicente e Carlos. Com isso, a pressão aumentou e Vicente viu figuras surgirem da fenda. Eram rostos que pareciam conhecidos, mas que ele não reconhecia. A avó, a mãe, os antigos sócios e outros que ele havia esquecido. Todos eles estavam ali, mortos ou vivos, unindo-se em um canto de angústia. Vicente gritou Nala, mas sua voz se perdeu em meio ao caos. O colar brilhava intensamente e Vicente sentiu que a sala girava, obrigando-o a confrontar escolhas que ele nunca fez. O passado revelava seus ganchos, suas escolhas agora ecoando como ecos de um tempo perdido. E antes que pudesse entender tudo, uma sombra maior emergiu. Uma entidade desconhecida, um ser que era a soma de todas as mentiras que Vicente havia construído. Os rostos ao redor dele começaram a gritar, um clamor desesperado. O legado de mentiras é a sua condenação. A voz ecoou, lançando Vicente à beira da insanidade. Ele não sabia quem ou o que estava falando, mas sua visão ficou turva. Ele viu uma luz ofuscante e uma sombra dançante tomar forma como um espectro. E nesse instante fatídico, Vicente percebeu. Não era apenas sobre quem ele era. Era sobre todas as pessoas que tentaram moldá-lo. Sobre os segredos, sobre lealdades quebradas. Uma nova verdade, mais devastadora do que tudo o que já soubera, começava a se formar em sua mente. O que isso significava? Sua história estava mudando em um piscar de olhos, e ele estava prestes a descobrir que a crueza da vida e do poder estava mais entrelaçada do que ele jamais imaginou. A única certeza era que ao abrir aquela caixa, ele não apenas despertara algo, mas também selara seu destino. Um destino carregado de sombras e uma escolha: confrontar a verdade ou ser consumido por ela. Vicente estava ali, paralisado, enquanto seu pai, Carlos,
se apresentava de maneira triunfante. O ar estava pesado, cada segundo esticando-se como um fio prestes a se romper. As revelações estavam se acumulando, quase como se a própria sala estivesse sufocando de verdades não ditas. Você não pode estar aqui. Vicente finalmente conseguiu colocar para fora a voz turva pela confusão. Acordei de um pesadelo, e você não pode ser real. Mas a presença de Carlos era tão palpável. A sala tremeu mais uma vez, fazendo Vicente sentir que todo o seu mundo estava prestes a desabar. Não, estou aqui para te machucar, filho, disse Carlos, a voz suplicante e ao mesmo tempo autoritária, como um líder à frente de sua tropa. Vicente se sentiu mergulhar em um mar de memórias misturadas, lembranças de um pai que ele acreditava ter perdido. Carlos parecia diferente, mais sombrio, como se houvesse uma sombra pairando sobre ele. Clara, que estava quieta até então, se aproximou, o olhar intenso. Vicente, você precisa entender. Nossos destinos sempre estiveram entrelaçados, e tudo o que aconteceu, tudo era parte de um plano maior. Ela gesticulou, visivelmente agitada, tentando unir as peças, mas Vicente já tinha atingido seu limite. Ele estava tonto. Que plano, Clara? Que tipo de plano? Vicente perguntou, a voz soando cada vez mais desesperada. O chão parecia se abrir sob seus pés. Carlos sorriu, mas havia algo de sinistro em seu olhar. Você foi preparado para ser o que você é. Seu sucesso não é acidental, é uma herança, uma maldição e uma bênção. O coração de Vicente disparou enquanto a mentira começava a se desdobrar como um origami complexo de traições. Seus olhos encontraram Nala. O que ela sabia? Que parte do quebra-cabeça ela ocupava? Vicente, escute! Não podemos ficar aqui. A verdade é mais fugidia do que você imagina. Nala interveio rapidamente nervosa. Precisamos sair, e como se as paredes estivessem prestes a se fechar, as luzes começaram a piscar como um aviso. Vicente estava prestes a perguntar o porquê da urgência, quando, de súbito, um barulho ensurdecedor invadiu a sala. Um clarão branquíssimo ofuscou a visão dele. E Vicente se virou, sentindo um frio na espinha. Quando a luz se dissipou, tudo estava diferente. A sala agora estava em um estado de caos. Vicente sentiu um nó na garganta. Clara e Nala estavam lutando contra algo invisível. Enquanto Carlos os observava, seu sorriso se transformando em um grimace. Da escuridão, outra figura emergia. Todos os olhares se voltaram. Era Paulo, mas havia uma diferença crucial. Seu rosto estava pálido, um medo genuíno estampado em seus traços. Ele se aproximou de Vicente com um olhar que não era de rival, mas de desespero. Vicente, a verdade está prestes a se revelar, Paulo gritou, os olhos arregalados. Eu não sou seu inimigo! O coração de Vicente parou. Como assim? O tempo parecia congelar. A fervura de tensão preenchia a sala. Uma mistura de emoções e medos entrelaçados. O que você quer dizer? Vicente retrucou, sem saber se deveria acreditar nas palavras do homem que sempre considerou uma traição personificada. O que você fez, a caixa, a ligação, tudo isso, nós somos parte de algo muito maior. Paulo estava ofegante, como se estivesse tentando salvar não apenas sua própria pele, mas a de todos ali. Tudo o que você sabia sobre nós é uma mentira profunda. E nesse momento, o colar na mão de Vicente começou a brilhar intensamente.
Uma energia estrondosa envolveu todos e a sala passou a vibrar. Os rostos de Clara, Carlos e Nala eram uma mistura de horror e confusão. Vicente olhou para a caixa, a luz emanando dela se intensificando. "O que está acontecendo?" gritou Vicente, mas a resposta veio em uma enxurrada de visões. Ele viu rostos, eventos do passado, fragmentos de memórias que não eram suas. Uma confusão de vozes ecoava ao redor, lançando todos os seus sentidos em desespero. E então, a revelação. No centro desse turbilhão estava uma imagem que fez Vicente congelar. Um documento, um testamento. A assinatura não era apenas de Carlos, mas de toda a linhagem de sua família. Uma linha, redigida em tinta escura, revelava algo aterrador. Carlos e Paulo não eram os únicos a manipulá-lo. Ele mesmo era parte da trama. Um personagem que teve seu destino escrito por forças além de sua compreensão. Você é parte do jogo, Vicente! Gritou Nala, enquanto a energia pulsava, como um alerta, como um ultimato. Vicente sentiu a pressão aumentando, um calor intenso envolvendo seu corpo. Mas antes que pudesse processar isso, o chão sob eles começou a se abrir, as fissuras se alargando, e Vicente soube que a narrativa acabava de mudar radicalmente. A sombra de um destino terrível pairava, e uma nova escolha se apresentava. "O que você vai fazer agora?" disse Paulo, a própria expressão dele carregando o peso da indecisão. Vicente estava no limiar de algo imensurável. Assim, enquanto a luz do colar brilhava ameaçadora e o abismo se abria, Vicente olhou para os rostos ao seu redor, todas as suas certezas lançadas ao vento, e a pergunta ficou ecoando em sua mente. Quem ele realmente era e o que isso significaria para o futuro de todos? Vicente sentia a pressão aumentar, enquanto a sala começava a desmoronar. O colar em sua mão brilhava intensamente, como se estivesse tentando se comunicar com ele. O coração batia acelerado, e as revelações ainda ecoavam em sua mente. Os rostos ao redor dele estavam contorcidos em medo e pavor. Era um momento decisivo. Ele olhou para Paulo, que parecia tão perdido quanto ele. "Vicente, escute!" Paulo exclamou, a voz tremendo com a intensidade do que estava acontecendo. "Precisamos nos unir, resolver isso juntos." A luz emana do colar envolveu os dois irmãos em um brilho ofuscante. Vicente sentiu um calor familiar, um impulso poderoso diferente de tudo que havia sentido. Era como se os laços de sangue realmente importassem ali, mais do que qualquer manipulação do passado. Ele olhou para Carlos e Clara, depois para Nala, que estava em um canto, com lágrimas nos olhos. "Nós começamos essa jornada acreditando que éramos inimigos", Vicente declarou, a voz vibrando com determinação. "Mas talvez a única saída seja parar de lutar um contra o outro e enfrentarmos o que realmente nos une." E naquele segundo, quando suas palavras se espalharam no ar tenso, algo inexplicável aconteceu. O colar começou a brilhar ainda mais intensamente, e as fissuras no chão pareceram hesitar, como se o destino tivesse pausar, ponderando. Carlos, lutando contra a pressão, deu um passo à frente. "Vicente, não podemos nos deixar levar por essas ilusões." Mas havia uma fraqueza em seu tom, uma semente de dúvida plantada por seu próprio filho. "Se não nos unirmos agora, tudo o que construímos desmoronará." Clara disse, sua voz firme, mas gentil. Os sentimentos do passado estavam pesados, mas o futuro, ali, dependia da escolha que faziam.
Vicente respirou fundo, sentindo a força do colar pulsar em suas mãos. Ele sorriu para Paulo, então virou-se para Nala e Clara. Estamos juntos nisso, todos nós. E à medida que as palavras escapavam de seus lábios, um brilho incrível preencheu a sala. As sombras começaram a se dissipar e as faces dos que estavam ali se suavizaram. Era como se o colar estivesse funcionando como um catalisador, unindo suas energias, cada um contribuindo com um fragmento de luz. Vicente viu suas lágrimas se misturarem em um turbilhão de sentimentos. Perdão, compaixão e um pulso vibrante de esperança. As fissuras no chão começaram a se fechar. O caos deu lugar à serenidade, e a sala se transformou em um espaço iluminado, vibrante de energia renovada. Carlos sorriu pela primeira vez em muito tempo. Nala, com seu olhar gentil, pôs uma mão no ombro de Vicente. Paulo abriu os braços com um semblante de alívio. Olhe, o que construímos é mais forte do que qualquer mentira, ele bradou, a voz agora cheia de fé. E assim, naquele momento de conexão, Vicente percebeu que mesmo os passados mais sombrios podiam ser filtrados para algo novo. O colar ofuscou em sua mão, pulsava como um coração, pulsando alegremente, prometendo um futuro cheio de unidade e amor. Enquanto todos compartilhavam esse instante de renovação, Vicente sentiu algo mudando dentro de si. As memórias ruins deixavam de ser uma carga. Havia uma nova percepção sobre quem era e quem queria ser. Um homem livre de amarras, pronto para construir um futuro ao lado de sua família. Mas a sala começou a mudar novamente. Um último tremor. O brilho do colar começou a se dissipar. Vicente olhou para os outros, o medo retornando. O que mais poderia acontecer? A história deles estava longe de acabar. E a pergunta ficou no ar. Qual seria o próximo desafio que enfrentariam? O que mais o destino havia guardado para eles? As respostas seriam reveladas com o tempo. Agora, antes que essa jornada chegue ao fim, eu preciso que você tome uma atitude. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam conhecer essa história incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final eletrizante. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Você precisa se inscrever agora. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.